ela foi traída pela própria mãe e depois desapareceu sem deixar rastros. A Luísa tinha apenas 13 anos quando foi vítima de algo terrível dentro da própria casa. E o pior de tudo é que o perigo foi colocado ali dentro por alguém que deveria protegê-la. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais sombrio. Essa história com certeza vai te deixar sem palavras. Mas antes de continuar, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa as notificações para não perder nenhum caso como esse. E agora sim, bora pro caso de hoje. Luísa Fernanda Garces nasceu em 2001 em Vila Maria, uma cidade pequena e tranquila da Colômbia. A Luísa era a filha mais velha do casal Giovanni Garces e Diana Marcela Pérez. Pouco depois dela, nasceu o seu irmãozinho, o Juan Esteban, 2 anos mais novo. Mesmo com algumas brigas normais entre irmãos, os dois tinham uma relação bem forte e eram muito próximos. Nos primeiros anos, a infância da Luísa parecia normal e tranquila, mas aos poucos o clima em casa começou a mudar. A Diana, a mãe da Luísa, enfrentava dificuldades com bebidas alcoólicas. Quando ela bebia, muitas vezes esquecia de cuidar dos filhos e deixava as crianças em uma situação vulnerável. O Giovanni e a Diana ainda tentaram manter o casamento por algum tempo, mas em 2013 perceberam que não conseguiam mais conviver e decidiram se separar definitivamente. A separação foi muito difícil para Luísa e logo ela começou a mudar. Aquela menina tranquila e dedicada ficou irritada, distante e muito fechada. Inicialmente, a família achou que eram mudanças normais da adolescência. Depois da separação, o Giovanni assumiu sozinho a guarda dos filhos e justamente por isso, podia ser que ela estivesse, um pouco mais irritada, afinal de contas, ela estava ficando com o pai e não com a mãe, que era a pessoa que ela tinha mais apego, digamos assim. Só que muito por conta dos problemas com o álcool, era impossível que as crianças ficassem com a mãe, e por isso o Giovanni assumiu sozinho a guarda dos filhos. E a Diana decidiu se afastar completamente deles, escolhendo seguir um outro caminho. Com a mãe distante, a Luísa precisou amadurecer mais rápido. Com apenas 12 anos, ela já preparava a comida da casa, ajudava o irmão nas tarefas da escola e cuidava da casa durante o dia. Era como se ela fosse a mulher da casa, a dona de casa. O seu pai, o Giovanni, trabalhava à noite como vigilante e passava o dia dormindo, o que dificultava sua presença ativa ali na vida dos filhos. Nos dias mais difíceis, a Luísa buscava conforto na casa do seu avô paterno, o Alfredo Garces, que morava bem pertinho dela. O avô era alguém que compreendia e ajudava a menina a enfrentar as suas dificuldades, mas ninguém imaginava que além da separação e do abandono da mãe havia algo muito mais grave por trás das mudanças do comportamento da Luísa. O comportamento da garota ficou cada vez mais preocupante, as mudanças foram ficando mais claras, as suas notas caíram muito no colégio, ela estava brigando constantemente na escola e até que em junho de 2014 a diretora chamou o Giovanni para uma reunião séria. Ela avisou que a escola já não conseguia mais lidar com a situação da Luísa. O Giovanni estava completamente perdido, sem saber exatamente o que fazer. Buscando uma solução, ele conversou com o seu pai, o Alfredo, que era o avô das crianças, e o Alfredo disse que seria melhor se a Luísa passasse um tempo com uma tia, uma irmã do Giovanni, que morava em Bogotá. O objetivo era que ela se afastasse um pouco daquele ambiente, a mudança de áreas poderia ajudar de alguma forma. Inicialmente isso parecia uma boa ideia, a Luísa viajou e ficou 2 meses com a tia, mas pouco antes do seu retorno, a tia ligou para o Giovanni com uma notícia bem preocupante. Uma amiga dela que trabalhava com adolescentes, que era formada em pedagogia, alertou que a Luísa tinha comportamentos típicos de quem sofreu violência íntima. Ao ouvir isso, Giovanni ficou desesperado e decidiu conversar diretamente com a filha. Assim que a Luísa retornou para casa, o Giovanni e o Alfredo tiveram uma conversa com muita calma e com muito cuidado com a menina. Eles tiveram muita paciência e perguntaram se alguém havia feito algo ruim com ela, algo que ela tivesse com medo ou vergonha de contar, ou se alguém tinha tocado em algum lugar inapropriado. A Luísa ficou em silêncio por um tempo, aliás, por muito tempo, até que finalmente ela começou a chorar. Então ela revelou algo horrível. Sim,
Ela tinha sido vítima de uma violência dentro da casa da sua mãe no começo daquele ano. A Luísa contou que em janeiro de 2014, a Diana, sua mãe, trouxe 2 amigos para beber em casa, um homem e uma mulher. As 2 mulheres beberam muito e acabaram adormecendo. O homem então convenceu a Luísa e o seu irmão, o Juan, a irem comer alguns hambúrgueres. Ao voltarem para casa, o homem insistiu que dormiria no quarto das crianças para não incomodar as mulheres. As crianças acharam estranho aquilo, mas cederam. Dentro do quarto, ele ofereceu dinheiro para o Juan sair do ambiente e deixá-lo sozinho com a Luísa. O Juan, pessoal, ainda era muito novo para entender o perigo que aquilo representava, e ele aceitou o dinheiro e saiu. Pouco tempo depois, ouvindo os gritos desesperados da sua irmã, ele correu de volta para o quarto e o homem então ameaçou as crianças, dizendo que algo ruim poderia acontecer se eles contassem para alguém o que tinha ocorrido naquele dia. O Giovanni ficou completamente abalado com essa revelação e profundamente indignado com a Diana por permitir que uma pessoa tão perigosa estivesse próxima aos seus filhos. Quando confrontou a mãe das crianças sobre o ocorrido, ela demonstrou total indiferença e culpou a Luísa, dizendo friamente que ela não sabia guardar segredos. Gente, isso é um completo absurdo, porque ao invés dela estar preocupada com o terror que a sua filha sofreu enquanto estava sob a sua vigilância, ela estava preocupada pela Luísa ter dado com a língua nos dentes e contado o que aconteceu na casa da mãe. Aquilo, gente, sinceramente, eu não sei nem o que falar sobre essa mãe. Desculpa, tá? Mas assim, sem palavras. Como se isso não fosse o bastante, a Diana afirmou não lembrar claramente quem era o homem, dizendo apenas que era um amigo da sua cabeleireira chamada Janete Osório. Ou seja, ela não sabia nem quem era aquele cara que ela enfiou dentro da própria casa junto com os filhos e acabou dormindo de tanto beber, deixando 2 crianças sozinhas com um homem perigoso que ela não sabia quem era. E que, como a gente vai ver, era um cara com uma ficha criminal extensa dentro da polícia. Enfim, desculpem o desabafo, é que essas coisas me revoltam muito. Bom, gente, é óbvio que alguma coisa precisava ser feita e o Giovanni era um bom pai e ele estava decidido a buscar justiça, então ele levou a Luísa até o Instituto Médico Legal para realizar exames e registrar oficialmente a denúncia daquilo que tinha acontecido. É claro que mesmo com toda a coragem, a Luísa ficou profundamente abalada por ter que reviver aquilo tudo novamente, e eu acredito que esse tipo de exame para confirmar esse tipo de coisa deve ser bem complicado, ainda mais para uma menina na idade dela. Bom, exame feito, agora eles só podiam esperar o resultado dos exames e as investigações da polícia, mas o que eles ainda não sabiam é que aquela situação difícil era só o começo de algo muito mais sombrio na vida daquela família. No dia 20 de agosto de 2014, pouco tempo depois de revelar o trauma que havia sofrido, a Luísa desapareceu misteriosamente. Naquele dia, o Giovanni, o seu pai, havia chegado em casa muito cansado depois de trabalhar a noite toda. Ao entrar, ele viu a Luísa acordada, conversou rapidamente com ela, pediu que cuidasse dos estudos e do seu irmão e foi direto dormir. Quando ele acordou, já era noite e percebeu que a Luísa não estava em casa. De início, Giovanni pensou que ela pudesse estar na casa do avô, como ela costumava fazer todos os dias. Mas quando ligou para o seu pai, ele descobriu que a Luísa não tinha passado por lá naquele dia. Nesse momento, Giovanni sentiu um medo muito forte e, completamente apavorado, ele começou a procurar a filha com a ajuda de familiares, amigos e vizinhos, mas infelizmente ele não encontrou nenhuma pista dela. Quando acionou a polícia, as buscas começaram, só que tudo meio devagar, deixando a família ainda mais angustiada e insegura. Nos dias seguintes, algumas pessoas começaram a ligar dizendo que tinham visto a Luísa. Algumas pessoas disseram que viram a adolescente em Medellín com homens desconhecidos. Outras pessoas garantiram tê-la visto na garupa de uma moto com um homem bem suspeito. Cada pista que chegava foi investigada, mas nenhuma foi confirmada.
O Giovanni estava tão desesperado que quase não conseguia dormir à noite e nem comer direito. Ele se sentia culpado e arrasado pela situação da filha. O Alfredo, o avô da garota, tentava apoiar o filho e também participava ativamente nas buscas pela neta. Durante as investigações, a polícia descobriu os exames médicos feitos pela Luísa meses antes devido à violência que ela sofreu, e isso levantou suspeitas contra o Giovanni e o Alfredo, principalmente pela demora em denunciar o crime para a polícia. Mas após alguns interrogatórios, a polícia entendeu que eles não tinham culpa alguma e estavam apenas desesperados pelo desaparecimento da garota. Sem pistas e com medo do pior acontecer, o Giovanni tomou medidas extremas. Ele chegou a se disfarçar de morador de rua, procurando pela filha em lugares perigosos, acreditando que a Luísa pudesse estar presa ou escondida, incapaz de voltar para casa sozinha. Finalmente, depois de algum tempo, uma pista importante surgiu quando a polícia conversou com colegas da escola. Eles descobriram que no dia em que desapareceu, a Luísa estava com um amigo chamado Luiz Fernando Restrepo. O Luiz Fernando contou que naquela noite ele foi com a Luísa até uma barraca de hambúrguer no centro da cidade. Essa barraca de hambúrguer era a mesma barraca de hambúrguer que ela tinha ido com aquele homem que abusou dela anteriormente na casa da mãe. O Luiz Fernando contou que naquela noite ele foi com a Luísa nessa barraca e, chegando lá, ela pediu o número de telefone de um homem que chamava de tio. O funcionário da barraca confirmou essa versão e deu mais detalhes. A Luísa procurava por um homem conhecido como o Flaco. O atendente dessa barraca conhecia esse homem de longa data porque eles já tinham sido presos juntos, mas ele não sabia muitos detalhes sobre o Flaco. Ele também já tinha negociado a compra de uma moto desse homem, mas como o negócio não se concretizou, ele não tinha dados desse rapaz e também não tinha o seu nome completo, apenas o conhecia como o Flaco mesmo. Bom, logo depois de conseguir o número dele, a Luísa usou um telefone público próximo para fazer uma ligação. Minutos depois, o Flaco apareceu em uma moto preta. As testemunhas disseram algo surpreendente. Nesse momento, elas revelaram que a Luísa parecia muito à vontade e até abraçou esse homem antes de subir na moto e ir embora com ele. Isso deixou os investigadores confusos. Por que a Luísa demonstraria carinho por alguém que poderia já ter te causado algum sofrimento antes? E quem que era esse homem chamado o Flaco? A polícia percebeu rapidamente que descobrir a identidade desse homem era essencial para desvendar o mistério do desaparecimento da Luísa Fernanda Garces. 6 dias após o desaparecimento da Luísa, no dia 26 de agosto de 2014, a polícia recebeu uma ligação assustadora. Um pescador encontrou restos humanos às margens do rio Cauca, bem perto de Vila Maria, onde a garota morava. Ao chegarem no local, os policiais viram uma cena muito triste. Era o corpo de uma jovem já em estágio avançado de decomposição e próximo ao corpo estavam roupas femininas e cabelos longos, e os seus pés estavam amarrados com os cadarços do próprio tênis. Como o corpo ficou exposto à água por vários dias, a identificação imediata era impossível. A perícia precisou levar amostras para Bogotá, onde existiam ali equipamentos mais avançados, e solicitaram também o material genético da Diana, a mãe da Luísa, para confirmar se aquele corpo era mesmo o corpo da adolescente, embora eles tivessem ali já quase certeza, porque as roupas que foram encontradas próximas ao corpo corresponderam à descrição dos familiares. Foram 2 longos meses de espera até que no dia 28 de outubro de 2014 a confirmação chegou. O corpo encontrado no rio era mesmo o da Luísa Fernanda Garces. O laudo revelou ainda que ela havia falecido por causa de um forte golpe na cabeça, provavelmente causado por um objeto pesado, provocando ali uma fratura fatal. A confirmação devastou o Giovanni e toda a sua família. Mesmo que ele já suspeitasse disso, o impacto emocional da confirmação oficial foi quase que insuportável. O Giovanni desabafou publicamente sobre a dor que estava vivendo, dizendo que já se sentia destruído desde que encontraram as roupas e pistas que sugeriam
que era Luísa naquele local. Após o laudo oficial, o caso foi transferido para a unidade especializada em crimes graves. Os investigadores voltaram ao local onde o corpo foi encontrado, tentando entender detalhes importantes, como, por exemplo, por que o corpo estava com os pés amarrados pelo cadarço do tênis. Se ele tivesse sido levado pela correnteza do rio, provavelmente já não estaria mais daquele jeito, próximo à margem e com os cadarços intactos. A polícia suspeitava que alguém havia deixado o corpo ali de propósito, para ocultar o crime rapidamente de maneira bastante desatenta. Paralelamente a isso, os investigadores começaram a estudar os últimos passos da Luísa no dia em que ela sumiu. Ficou claro que o homem apelidado de O Flaco, visto com ela na moto naquela noite, com certeza era o principal suspeito. Outra informação preocupante apareceu e, ao que tudo indicava, aquele homem era o mesmo homem que a Janete tinha apresentado e levado até a casa da sua amiga Diana, mãe da Luísa, ou seja, era o mesmo homem que tinha abusado da garota anteriormente. Ao ser interrogada, a Janete disse que não sabia muita coisa sobre o tal do Flaco, mas revelou algo sem perceber a sua importância. O homem tinha antecedentes criminais e ela mesma já o havia visitado diversas vezes na prisão. E eu fico chocado porque, se ela sabia que ele tinha esse histórico criminal, se ela já tinha visitado ele na prisão, por que ela levou esse homem na casa da sua amiga, que tinha 2 crianças pequenas, não avisou a amiga, as duas ficaram dormindo e deixaram as crianças com esse homem que ela visitava na prisão? Sinceramente, olha, gente, eu não sei o que falar, esse caso realmente é só ladeira abaixo desde o início. O fato é que, com essas novas informações, os investigadores sentiram que estavam perto de descobrir quem havia feito aquilo com a Luísa. E depois de confirmar que o corpo encontrado era mesmo o da garota, a polícia concentrou todas as forças para encontrar o homem conhecido como O Flaco, visto com ela no dia em que desapareceu. E a chave para chegar até ele estava justamente no depoimento da Janete. Afinal, ela era a pessoa que tinha introduzido esse homem na vida da Luísa. Então, em um novo interrogatório, a Janete admitiu que ele havia sido seu namorado por algum tempo. Ela explicou melhor a história, disse que costumava visitá-lo frequentemente enquanto ele cumpria a pena por seus crimes anteriores, mas manteve a versão de que não sabia o nome completo dele, já que ele sempre evitava dar muitos detalhes sobre a sua vida. Aparentemente ele era um garanhão que não queria nada sério, que tinha várias namoradas e que não queria que a Janete soubesse o nome dele para ficar no pé dele depois. Só que isso já dizia muita coisa, né? Então a polícia conseguiu acesso aos registros de visitas feitas pela Janete na prisão e rapidamente eles descobriram que o homem procurado se chamava Gabriel Jaime Marum La Sepulveda, apelidado no meio criminal como Peluca e pelos mais íntimos como O Flaco. O Gabriel tinha acabado de sair da prisão e o motivo pelo qual ele esteve preso antes era assustador, porque ele não estava preso por roubo ou tráfico, ele estava preso por algo muito, mas muito pior. Ele estava preso por homicídio. Para garantir que estavam no caminho certo, em dezembro de 2014, a polícia decidiu conversar novamente com o Juan Esteban, o irmão mais novo da Luísa. Eles mostraram uma foto do Gabriel para ele reconhecer e, sem qualquer dúvida, o Juan confirmou imediatamente que aquele era o mesmo homem que havia feito mal à sua irmã em janeiro daquele ano, dentro da casa da sua mãe. Mesmo com a confirmação do garoto, a polícia precisava de mais provas. Era necessário que algo irrefutável que colocasse o Gabriel diretamente na cena do crime fosse descoberto. E depois de semanas analisando ligações telefônicas feitas pelo suspeito, os investigadores descobriram algo decisivo. O Gabriel tinha feito uma ligação no dia seguinte ao desaparecimento da Luísa. Essa chamada não revelava nada demais, o conteúdo dela não era nada demais, mas o que foi muito importante é a localização da onde essa chamada foi feita. Porque exatamente às 5h37 da tarde a chamada foi realizada e o sinal telefônico mostrava que naquele exato momento ele estava próximo ao local onde o corpo da adolescente havia sido encontrado. E com essa prova definitiva que colocava ele na cena do crime, em abril de 2015,
a polícia conseguiu emitir uma ordem de prisão contra o Gabriel. Mas ele havia se escondido em uma área rural isolada perto de Manizales, trabalhando discretamente em uma fazenda. As buscas na região foram difíceis, principalmente devido ao clima severo com fortes chuvas, dificultando o acesso das autoridades. Mas em uma estratégia muito inteligente, os policiais fingiram ser representantes de apoio social e da Defesa Civil, telefonando para o Gabriel para saber se ele precisava de ajuda após as enchentes ou se estava em perigo. O Gabriel ele caiu na armadilha, ele não deu a sua localização, mas ficou tempo suficiente na ligação para que a polícia conseguisse rastrear a localização exata. E no dia 4 de maio de 2015, o Gabriel finalmente foi preso. Para surpresa dos policiais, ele estava calmo, bem vestido, era muito educado e tentava demonstrar inocência desde o início. Ele chegou até a mencionar que tinha estudado psicologia durante os 4 semestres que passou preso anteriormente. E uma informação importante é que na Colômbia, quando você estuda dentro da prisão, você acaba tendo ali uma diminuição da sua pena. E foi justamente por isso que o Gabriel saiu mais cedo. O que me espanta é que uma pessoa que cometeu um homicídio tenha tido esse tipo de benefício, de conseguir sair mais cedo da prisão por ter estudado. Bom, mesmo com a sua postura tranquila e aparentemente inocente, o Gabriel foi levado para responder judicialmente pela morte da Luísa Fernanda Garces, acusado formalmente de homicídio e violência íntima contra menor de idade. Mas apesar de todas as evidências, o Gabriel nunca demonstrou arrependimento algum, ao contrário disso, tá? Ele sempre se preparou para tentar de todas as formas provar que era inocente, prolongando ainda mais o sofrimento da família Garces, que estava determinada a não desistir até que a justiça fosse feita. O julgamento do Gabriel começou sob muita tensão e grande repercussão da mídia colombiana. Durante as audiências, o Gabriel manteve uma postura fria, calculista e sempre negando qualquer envolvimento no crime. A promotoria, porém, tinha evidências muito fortes contra ele. Além do reconhecimento feito pelo Juan, o irmão mais novo da Luísa, os investigadores apresentaram também dados do rastreamento telefônico que mostravam com muita precisão que o Gabriel esteve bem próximo ao local onde o corpo da Luísa havia sido encontrado justamente um dia após o seu desaparecimento. Embora o atendente da barraca tenha se recusado a testemunhar, alegando que estava sendo ameaçado, outras testemunhas confirmaram que viram a Luísa subindo na moto dele naquela noite perto da barraquinha de hambúrguer. Para a acusação, o Gabriel agiu por vingança, tudo porque a Luísa revelou que tinha sido abusada por ele. A violência usada no ataque deixou muito claro para os investigadores que aquilo foi um crime planejado e cheio de ódio. A defesa tentou desviar a atenção, acusando a família da Luísa de inventar provas para prejudicar o seu cliente. Eles também fizeram acusações graves contra a Diana, a mãe da Luísa, tentando desqualificar a adolescente, a sua família, e dizendo que a mãe dela tinha vários problemas e que poderia ser uma suspeita no caso. Mas essa estratégia não deu certo, tá? O extenso histórico criminal do Gabriel, com 13 prisões anteriores e 8 condenações por violência contra mulheres e homicídios, tornou difícil para ele convencer qualquer pessoa da sua inocência. E após um julgamento cheio de emoções e com todas as evidências apresentadas, em setembro de 2017, ele foi condenado a 46 anos de prisão pela morte da Luísa Fernanda Garces. E em 2018, ele ainda recebeu outra condenação pelo crime anterior contra a Luísa, acrescentando mais 9 anos à sua pena, totalizando 55 anos. Mesmo após a sentença, o Gabriel jamais assumiu a responsabilidade ou demonstrou arrependimento. Ele segue preso até hoje em uma penitenciária colombiana, onde deverá cumprir a pena até quase os 90 anos de idade, ou seja, seria aí basicamente uma perpétua. O Giovanni, o pai da Luísa, nunca mais voltou a ter contato com a Diana, mãe das crianças. Para ele, a mulher tem responsabilidade direta pela tragédia, por ter exposto os filhos a um perigo tão grande. Até hoje, o Giovanni e a sua família convivem com a dor profunda da perda e com muitas perguntas sem respostas, como por exemplo, por que a Luísa chamou o Gabriel de tio?
Porque ela demonstrou carinho ao encontrá-lo naquela noite, mesmo sabendo do que ele havia feito antes. Isso realmente é uma pergunta que fica assim, martelando na cabeça das pessoas que se deparam com esse caso. Como Gabriel nunca assumiu a autoria do crime ou revelou qualquer detalhe sobre aquele dia, a gente não tem essa resposta. O que eu penso é que provavelmente ele atraiu a garota até lá de alguma forma e infelizmente ela caiu na armadilha. O mais revoltante é que o Gabriel era um criminoso de carreira e se estivesse preso pelos seus crimes, que incluía tirar a vida de alguém, a Luísa com certeza estaria viva e não teria que ter passado por todo aquele pesadelo que passou. Outro ponto a se pensar é a irresponsabilidade da mãe da menina e também da amiga da mãe dela, a Janete, porque assim, a Janete visitava esse cara na prisão, ela sabia que ele tinha sido condenado por tirar a vida de outras pessoas, sabia que ele tinha várias condenações por violência contra mulheres. Como que ela pega esse cara, leva na casa da amiga que tem filhos pequenos, crianças, ela junto com a amiga bebe, as duas dormem e largam as crianças para esse cara cuidar, o Alecrim Dourado que estava preso, que ela ia lá visitar na prisão com um monte de condenação gravíssima. Como que elas me fazem uma coisa dessa? E outra, eu tenho aqui um ponto, uma questão muito complicada com esse caso, porque assim, os investigadores acreditam, e a promotoria falou isso no tribunal, que ele fez isso por vingança, porque a Luísa revelou o que tinha acontecido lá naquele fatídico dia. Só que o que eu quero saber é como que esse cara sabia que a Luísa tinha contado sobre o abuso para o seu pai? Quem que passou a fita para ele? Quem que revelou essa informação? Porque se realmente a motivação foi vingança, alguém falou isso para ele, alguém contou para ele que ela tinha revelado. E essa pessoa é tão responsável quanto, pelo menos eu penso isso. Agora sim, quem tinha essa informação além do pai e do avô? A mãe da menina. Será que a mãe da menina comentou com a Janete? Será que a Janete comentou com esse cara? Eu acho que muitas outras pessoas deveriam ter sido melhor investigadas nesse caso aí. Mas é aquilo, né? É complicado, países onde a justiça tem essa linha tênue assim e acaba liberando aí pessoas como esse tal do Gabriel na rua. Porque como eu falei, né? Ele tinha várias condenações gravíssimas. O que esse cara estava fazendo na rua? E não me espanta se daqui a algum tempo ele estiver solto de novo, viu? Mas é isso mesmo, né, gente? Infelizmente, essas coisas acontecem no mundo inteiro. Peço desculpas aí pelos desabafos, mas é que, de verdade, esse caso me pegou de um jeito que não dá pra você ouvir esse tipo de coisa. Não entra na cabeça, sabe? Como que como que essas coisas acontecem? Porque, assim, sinceramente, só aconteceu porque foi permitido que acontecesse. É bizarro. Bom, já falei demais. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. É claro que eu quero saber a sua opinião, então deixa para mim aqui nos comentários o que você achou dessa bizarrice toda desse caso. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.